O Irã vive um momento em que o tempo parece trabalhar contra o próprio regime. O que está acontecendo agora não é um protesto isolado, nem um episódio pontual de instabilidade. É a convergência de crises profundas, acumuladas ao longo de anos, que agora emergem de forma violenta e descontrolada. As ruas iranianas se transformaram em palco de confronto direto entre o Estado e a população, e o custo humano dessa colisão cresce a cada dia. A sensação é de que algo entrou em contagem regressiva. Fica comigo até o final, porque entender o que está acontecendo agora é essencial para compreender o que pode acontecer em seguida. Nas últimas semanas, uma onda de manifestações tomou proporções nacionais. O estopim foi econômico. A moeda iraniana, o rial, entrou em colapso, atingindo mínimas históricas no fim de dezembro. Para a população comum, isso significou inflação acelerada, perda brutal do poder de compra, desemprego e insegurança alimentar. O fechamento de mercados populares em Teherã funcionou como um sinal claro de ruptura. O que começou como indignação econômica rapidamente se transformou em algo maior, mais perigoso e politicamente explosivo. Em poucos dias, os protestos deixaram de ser restritos à capital. Espalharam-se por todas as 31 províncias do país, alcançando mais de 340 localidades. Cidades estratégicas entraram em paralisação parcial, bazares fecharam as portas, centros comerciais deixaram de operar. Em regiões sensíveis, como Tabriz e Bandar Abbas, onde se concentram atividades industriais e energéticas fundamentais, o impacto deixou de ser simbólico. O funcionamento do país começou de fato a ser afetado. A resposta do regime foi imediata e brutal. Forças de segurança passaram a agir com munição real contra manifestantes. Segundo organizações internacionais de direitos humanos, ao menos 45 pessoas foram mortas até agora, entre elas menores de idade. A última quarta-feira entrou para a história recente do país como o dia mais sangrento desde o início da atual onda de protestos. 13 pessoas morreram em apenas 24 horas. Centenas ficaram feridas, mais de 2.000 foram presas. A repressão deixou de ser dissuasória e passou a ser punitiva. Ao mesmo tempo, o governo recorreu a uma ferramenta já conhecida, o apagão informacional. A internet foi severamente restringida em várias regiões, redes sociais ficaram inacessíveis, comunicações foram interrompidas. O objetivo é claro: dificultar a organização dos protestos e impedir que imagens da repressão circulem para o exterior. Ainda assim, vídeos e relatos continuam escapando do bloqueio, revelando ruas militarizadas, tiros, correria, feridos sendo carregados às pressas e um clima generalizado de medo e tensão. Esse cenário não surgiu do nada, ele é resultado de uma combinação perigosa de fatores. Anos de sanções internacionais corroeram a economia iraniana. A má gestão estrutural agravou o problema. A recente guerra contra Israel, ocorrida em junho, adicionou um peso econômico e psicológico significativo a uma sociedade já exausta. O custo do conflito foi sentido diretamente pela população, enquanto os benefícios estratégicos permaneceram distantes do cotidiano das pessoas. Mas o que torna este momento especialmente delicado é que os protestos já não se limitam a reivindicações econômicas. Assim como ocorreu entre 2022 e 2023, após a morte de Mahsa Amini sob custódia policial, a insatisfação evoluiu para um questionamento direto da legitimidade do regime islâmico. O discurso nas ruas mudou. Não se trata apenas de preços, salários ou moeda. Trata-se de poder, autoridade e futuro. E tudo isso acontece em um contexto internacional extremamente desfavorável para Teherã. A política externa dos Estados Unidos, sob o segundo mandato de Donald Trump, voltou a adotar um tom mais agressivo e imprevisível. A recente intervenção norte-americana na Venezuela, que culminou com a captura de Nicolás Maduro, passou a ser interpretada como um precedente simbólico poderoso. Um aviso silencioso, mas claro, a regimes fragilizados internamente. A comparação entre Irã e Venezuela não é perfeita. As estruturas políticas, militares e sociais são diferentes. O aparato de segurança iraniano é mais sofisticado e ideologicamente integrado. Ainda assim, o impacto psicológico do episódio venezuelano não pode ser ignorado. A mensagem que circula nos bastidores da geopolítica é simples: quando crise econômica, isolamento diplomático e contestação popular convergem, até regimes considerados sólidos entram em zona de risco.
No caso iraniano, esse risco é amplificado por outros fatores. Aliados regionais estão enfraquecidos ou absorvidos por seus próprios conflitos. O isolamento internacional limita opções diplomáticas. Não há parceiros dispostos a oferecer proteção militar direta em caso de escalada. Ao mesmo tempo, qualquer sinal de intervenção externa pode gerar um efeito paradoxal, fortalecendo o discurso interno de cerco e inimigo externo. Uma narrativa que o regime sabe explorar, mas que também tem prazo de validade. Nesse ponto, o Irã entra em uma zona extremamente perigosa. A repressão intensa pode sufocar temporariamente as manifestações, mas amplia o desgaste político e moral do regime. A leniência, por outro lado, pode ser interpretada como fraqueza e incentivar novas mobilizações. Cada decisão carrega riscos elevados. Cada erro reduz margens de manobra. O relógio não para. Diante desse cenário, você acredita que o regime consegue conter essa crise sem provocar uma ruptura maior? Escreve aqui nos comentários o que você acha. Organizações de direitos humanos já alertam para o risco de um massacre em larga escala caso a violência continue nesse ritmo. Há cobranças para que a comunidade internacional e organismos multilaterais adotem uma postura mais firme. Mas a realidade é que respostas externas tendem a ser lentas, fragmentadas e muitas vezes incapazes de acompanhar a velocidade dos acontecimentos no terreno. O que se desenha, portanto, não é um colapso confirmado, mas um estado de tensão extrema. Um equilíbrio frágil, sustentado mais pela força e pelo medo do que por consenso ou legitimidade. O Irã se encontra em um cruzamento histórico. De um lado, uma população exausta economicamente e cada vez menos disposta a aceitar repressão silenciosa. Do outro, um regime que demonstra estar disposto a usar violência máxima para preservar o poder. A pergunta que paira no ar não é se o Irã está em crise, isso já é um fato. A verdadeira incógnita é até onde essa crise pode ir, se será contida à força, se evoluirá para uma ruptura política profunda ou se desencadeará efeitos em cadeia capazes de afetar todo o equilíbrio do Oriente Médio. O momento atual não permite respostas definitivas, mas os sinais são claros. Quando um Estado precisa desligar a internet, fechar cidades e disparar contra o próprio povo para manter a ordem, algo fundamental já foi perdido. O mundo observa e o Irã avança passo a passo por um caminho cada vez mais estreito, onde o tempo deixou de ser um aliado. Se você quer acompanhar análises profundas, diretas e sem ruído sobre os grandes movimentos de poder que estão redesenhando o mundo, este canal existe para isso. Deixe seu comentário, compartilhe este conteúdo e permaneça atento. Em momentos como este, entender o que está acontecendo pode ser tão importante quanto os próprios acontecimentos.